Fala pessoal, então eu queria demonstrar aqui hoje para vocês como a gente pode ter diferentes tipos de gráfico para resumir e demonstrar as variáveis do nosso banco de dados. E para essa demonstração eu vou utilizar o R. Aqui eu tenho uma programação aqui previamente especificada e eu vou fazer alguns gráficos em cima desse. Primeiro eu vou carregar dois pacotes aqui para fazer esses gráficos, que é o ggplot2 e esse outro pacote aqui. Eu vou esperar um pouco ele rodar e aí vou carregar um banco de dados chamado Iris. E esse banco de dados, basicamente, ele é composto por... Deixa eu resumir ele aqui. Aqui está o banco de dados. Ele é composto por diferentes pétalas de diferentes espécies, por exemplo, setosa, que ele chama aqui, essa outra espécie aqui, que ele chama de versicolor, e virgínica. Então a gente tem três espécies de pétalas, a gente tem 150 pétalas diferentes, 49 são da espécie virgínica, quase 50 são do versicolor e o resto é do setosa. Então a gente tem ali que o banco ele é feito de metade, um terço de virgínica, um terço dessa espécie aqui chamada versicolor e um terço de setosa. Então a gente tem três espécies diferentes. E aí cada pétala vai ter um tamanho e um comprimento, tá? Então, se eu posso chegar aqui e fazer um gráfico de barras aqui da variável do tamanho da pétala, né? Do tamanho da pétala. Então, eu posso chegar e fazer. Fazendo aqui, a gente vê que esse gráfico ele vai demonstrar a média de tamanho de pétala de todas as pétalas que tem no banco das três diferentes espécies. Ele tá dizendo que a média é 3 e pouquinho aqui, chegando quase a 4. E aqui ele representa o desvio padrão. Eu posso chegar e quantificar isso daqui, botar SD Iris Petal Length. Vamos ver quanto é que é. Ele é de 1.76, tá? E a média, min Iris Petal, e a média é de 3.758, aqui quase batendo no 4. Agora eu posso fazer um outro gráfico para pegar um pouco mais de informação disso. Então é interessante eu mostrar isso aqui para vocês, para mostrar como os diferentes tipos de gráficos, os mais básicos, eles mostram coisas diferentes. Então aqui agora a gente tem um box plot. Aqui a gente vai ter o box plot, ele fica gordinho onde tem a amplitude, onde os dados onde tem a maior concentração de dados. Então 50% dos dados estão localizados aqui. Então aqui essa linha preta horizontal é a mediana. Se eu botar aqui median iris petal length, ele vai me dizer que é 4.35, mais ou menos aqui mesmo, tá? E aqui é onde aqui é onde vai o último, até onde vai o último valor, e aqui é onde vai o primeiro valor. Então se eu botar aqui, deixa eu ver se esse aqui funciona, iris petal length, o valor máximo é de 6.9, ele vai até lá, e o valor mínimo, vou pegar aqui, e o valor mínimo é de 1.
tá? Se eu quiser pegar o percentil, a gente veria que ele estaria aqui entre 1,8 mais ou menos, o percentil 25, e quase 5 aqui, tá? Então, 50% dos dados vão estar concentrados entre 1,8 mais ou menos e 5. Tá, então isso que o boxplot quer dizer, ele mostra a amplitude interquartílica entre o quartil 25 e o quartil 75, a mediana e a amplitude dos dados. A amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo, então ele vai mostrar até onde os seus dados vão. Agora a gente pode chegar aqui, aqui a gente tem, nesse gráfico de cima, a gente tem a amplitude, e nesse gráfico aqui a gente tinha a média e o desvio padrão, certo? No que eu utilizei antes. Só que nesse daqui agora a gente consegue ver como que cada ponto está distribuído. Como que cada ponto de tamanho de pétala está distribuído. Então aqui a gente tem um tamanho de pétala que é o valor máximo, chegando ali a 6,9. Dois que estão ali na casa do 1. E aqui a gente tem, por exemplo, vários valores que estão ali entre 1 e 2. Tá? Então, a gente tem aqui, sei lá, isso aqui pode ser 1,6, algo desse tipo. Então a gente tem, porque se eu pegar essa variável aqui, iris petal length só, ele vai me mostrar que na verdade aqui, ó, ele tem vários valores que são 1,6. Tá vendo? 1,6, 1,6. Tem outro aqui, cadê? Tem bastante também 1,5, 1,5. Então pode ser que seja essa galera aqui, ó. Esses aqui são todos 1,6, e esse aqui são 1,5, esse aqui são 1,7 e por aí vai, tá? Então esse aqui é um gráfico de dispersão univariado. Ele está utilizando somente, eu estou pegando somente a variável tamanho da pétala e vendo como que os pontos estão distribuídos. Então a gente pode ver exatamente a distribuição, como que os pontos estão distribuídos em torno dos valores e a frequência de cada um em cima daquele valor, tá? E eu posso fazer esse gráfico de dispersão, também chamado de scatterplot, com duas variáveis. Mas antes, eu posso adicionar nesse gráfico aqui a média, tá? A gente tem que lembrar aqui que a média iris petal length, a média é 3,758 e eu posso adicionar também a mediana. Aí a gente tem que lembrar que a mediana é 4,35. Então a gente vê que aqui em azulzinho é a mediana e aqui é a média, tá? Qual seria o valor mais interessante de utilizar para essa variável? Talvez a mediana, porque ela tem aqui uma concentração de pontos, ela não tem não me parece ser uma distribuição próxima da normal. Se a gente chegar e fazer um histograma disso aqui, fazer um histograma básico, east, iris petal length, a gente vê que ela não tem uma distribuição, homogênea. Uma distribuição homogênea seria isso daqui, ó, east, R norm. Isso daqui seria uma distribuição homogênea, que é bem distante disso daqui, tá? Então, nesse caso aqui nosso, seria mais interessante utilizar a mediana como uma medida sumarizadora desses dados. Agora, eu posso fazer... Eu já até tinha mostrado, né, a questão do histograma. Já até tinha mostrado ele aqui, agora só um pouco mais bonitinho. A gente vê que ele tem uma concentração aqui de dados, mas também tem uma concentração aqui entre o 1 e o 2. A gente tinha visto isso. Posso deixar esse histograma um pouco mais... com os intervalos um pouco menores e tal.
E aí eu posso fazer aquele gráfico de dispersão com duas variáveis, agora sim. Relacionando o tamanho da pétala contra o comprimento da pétala. Então a gente vê aqui que tem uma relação, né? Quanto maior o tamanho, maior também o comprimento. Se a gente for fazer aqui uma correlação, tá? Entre tamanho da pétala e a gente vai ver que tem... deixa eu só confirmar isso aqui, peraí. Petal length, petal length, petal width. Isso. A gente vê que tem uma correlação entre as duas. Tá? Então, a gente vê que elas variam de forma não independente. Tá? Mas quando a gente vai ver... Ah, é porque eu errei aqui. É petal e não sepal. Petal, perdão. Agora vai. E não é width, é length. É length. Agora vai. Agora vai. Olha lá, você tem uma correlação de 0,96 entre esses dois dados. Tá? E só que a gente pode ver que, na verdade, se a gente for fazer tentar colocar uma terceira variável aqui, que é a espécie, a gente vai ver que essa relação ela pode ser parcialmente explicada porque, na verdade, aqui você tem três diferentes espécies. Olha aqui. A cetosa, elas estão todas têm uma... Você vê que para todas tem uma relação entre o tamanho e o comprimento da pétala, mas essa relação toda aqui vista, ela é vista se levando em conta as três espécies ao mesmo tempo. Então a gente vê aqui que, na verdade, existem três espécies explicando essa relação, que é a cetosa, que tem, em geral, tamanhos e comprimentos menores, a versicolor, que tem tamanhos e comprimentos menores, e a virgínica, que tem tamanhos e comprimentos maiores em relação às duas outras. Tá? Então eu queria mostrar esse exercício aqui para mostrar para vocês como os diferentes tipos de gráfico, até com banco de dados simples, né? Lembra? Esse Iris, vou rodar ele aqui de novo, ele só tem 150 observações de três tipos de espécies diferentes de pétala e com o tamanho e comprimento de cada uma, tá? Eu nem cheguei a utilizar essas variáveis aqui, estou só explorando essas duas aqui, tá? Então, como os diferentes tipos de gráfico, eles vão poder mostrar diferentes coisas pra gente. Então, esse era o recado que eu queria dar aqui hoje. E é isso. Um abraço, obrigado pela atenção de vocês.